agora eu tenho só uma coluna, que são de fato as colunas aí de energia, produção de energia solar, tá bom, pessoal? Então, muita chuva, menos radiação, né? Menos dias de céu limpos, então menor geração de energia solar, faz todo sentido aqui. Excel é bom, mas Excel e Python é bom demais, principalmente quando falamos de análise de dados. Então, nesse vídeo, vamos explorar na prática um pouco mais dessa integração poderosíssima. Então, já fica comigo até o final. Sou Augusto de Eficiência Programada e bora pro código. Então vamos lá, como de praxe, vou criar aqui um bloco de código do zero para a gente fazer isso juntos, beleza? O primeiro passo que a gente vai dar é importar as bibliotecas necessárias. Hoje a gente só vai precisar da biblioteca Pandas, aí uma biblioteca utilizada para análise e manipulação de dados no geral, e principalmente essa integração entre Python e Excel. Então já instala aí na sua máquina, você pode vir aqui em terminal, abrir um novo terminal e executar o seguinte comando, tá bom? Inclusive, eu recomendo, além da biblioteca Pandas, você instalar mais duas bibliotecas auxiliares, que é a XLRD e a OpenPyExcel, que são bibliotecas construídas especialmente para integração entre Python e Excel e manipulação de planilha. E bom que você já instala essas bibliotecas aí, você fica com o ambiente todo pronto aí para explorar de fato, entrar de fato nesse mundo, né, nessa integração de Python e Excel, beleza? Inclusive para replicar alguns vídeos que a gente já trouxe aqui no canal. Então, a gente tem aí pelo menos 5 vídeos, que eu vou deixar o link aqui na descrição, para você complementar a aula de hoje e ficar craque aí nessa integração entre Python e Excel. Beleza? Então basta copiar esse comando aqui e executar no seu terminal, que em poucos segundos, executando isso aqui, em poucos segundos você já vai ter tudo instalado. Beleza? Não vou apertar nada aqui porque eu já tenho tudo instalado, mas vamos lá. Então, o primeiro passo é essa importação. Então já vou executar esse códigozinho aqui. E o segundo passo que a gente vai fazer é carregar, é importar a base de dados que a gente vai estar utilizando. Como eu disse, a aula de hoje é a integração entre Python e Excel, então a gente vai ler uma planilha aqui no Python. Beleza? E no nosso caso, a nossa planilha é essa aqui, que está no formato de CSV, arquivo separado por vírgulas, beleza? Então ele tem essa cara aqui. Lembrando que esse arquivo existe aqui no meu PC, mas eu vou deixar para vocês a possibilidade de instalar, baixar, na verdade, essa base de dados. Então já confere o link na descrição para você replicar esse projeto e ficar com essa base de dados aí para você brincar, beleza? Então vamos lá. Ela tem essa cara aqui, vou até fechar isso aqui. Não, tá bom. Vamos fazer essa importação, beleza? Como é que a gente faz isso? Já começa criando uma variável chamada def, que é um apelido, né, uma abreviação para dataframe, que são tabelas aqui no Python, e começa chamando a biblioteca Pandas, que a gente apelidou como PD, e chamando uma função chamada readCSV, beleza? Uma função que lê um CSV, ou lê um arquivo CSV e importa aqui no Python. Show? O que eu preciso passar aqui como parâmetro dessa função? Ora, se eu estou querendo importar um arquivo CSV, eu tenho que passar o caminho para esse arquivo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui nesse arquivinho, vou botar com o botão direito e vou copiar o caminho relativo, tranquilo? Vou voltar aqui para o meu código, vou botar um Rzinho aqui, vou abrir mais aspas e vou colar esse caminho, beleza? Vamos rodar esse código aqui e vamos ver se a gente consegue já visualizar, se a gente já consegue fazer essa importação ou se ele vai encrencar. Opa, ele deu um erro aqui para a gente, beleza? Vamos explorar um pouco desse erro e investigar o porquê que aconteceu isso na importação. Vamos dar uma olhada no nosso arquivo original para a gente ter a noção da cara dele. Primeira coisa que eu vejo aqui, pessoal, é que ele é um arquivo separado por ponto e vírgula. Então, o separador principal desse arquivo aqui, que separa meus dados das minhas colunas, enfim, é o ponto e vírgula. A gente precisa informar isso para o Python na hora que a gente faz a importação. Porque, por padrão, essa função de ler um arquivo CSV, ela vai adotar que o seu separador aqui, principal, é vírgula. Nesse caso aqui é ponto e vírgula, então a gente precisa indicar isso para o Python. Como é que a gente faz isso? Muito simples, tá bom? Depois que a gente passa o caminho para o nosso arquivo, vou passar mais um parâmetrozinho chamado sep, né, de separador. Vou abrir uma aspas aqui e vou inserir meu separador, que no caso é a ponto e vírgula. Vamos ver se só fazendo esse ajuste, se ele consegue importar. Opa, ele ainda dá erro, beleza? Então vamos explorar ainda mais a nossa base de dados e investigar o que a gente pode fazer para contornar esse erro. Olha que interessante também, pessoal. Olha que legal. Eu vejo que a minha coluna, meus dados, de fato, eles só começam a partir aqui da linha 11, a linha 12, beleza? Que de fato começa aqui todos os meus dados, tranquilo? Toda essa parte de cima aqui da linha 10 para cima não me importa, porque aqui é só um cabeçalho. Eu estou interessado de fato nos meus dados, nessa tabelinha aqui, nesses valores que eu quero importar, beleza? Então eu vou pular todas essas linhas aqui, tranquilo? Então vou também indicar isso para o Python, ou seja, na hora que eu importo a minha base de dados, eu tenho que indicar para ele, opa Python,
pula algumas linhas aí para de fato acessar os meus dados, né? A minha tabela que eu estou de fato querendo importar. A gente vai pular 11 linhas, tá bom, pessoal? A gente vai pegar da linha 12 em diante, 12 para baixo, que estão os nossos dados. Então vamos indicar isso para o Python. Como é que a gente faz isso? Só vou quebrar aqui linhas para ficar mais visual aqui, não ficar uma linha gigante. Eu vou fazer aqui, eu vou passar outro parâmetrozinho depois desse CEP aqui. O parâmetro que a gente tem aqui para pular linhas é um nome bem intuitivo, que é skip rows, tá bom, pessoal? O que eu vou passar aqui? O número de linhas que eu quero pular. Como eu disse para vocês, eu quero pular 11 linhas. Então vou indicar isso aqui para o Python. Vamos rodar esse código e ver se ele ainda dá erro, e ele de fato ainda dá erro, pessoal. Beleza? Como eu cheguei aqui, eu tentei fazer isso aí, investiguei, tentei contornar com esse separador e pular linhas e ainda estava dando erro. Olha que interessante. Eu vim aqui, eu copiei esse erro aqui, tá bom, pessoal? Essa última linha do erro aqui, e fui lá para a internet para buscar uma referência, uma ajuda. Então basta você copiar aquela linha de código, a última linha daquele bug, colar aqui no Google e a gente vai investigar principalmente essa página aqui, Stack Overflow, uma página muito interessante aí, um fórum que é que o pessoal tira dúvidas, né? Resolve bugs em comunidade. Vou abrir aqui, vamos dar uma olhada, vamos ver se a pessoa que está sofrendo esse erro já conseguiu resolver, se já tem uma solução, a gente vai copiar essa solução, beleza? Eu já adianto que tem sim, provavelmente, sempre quando você tem um erro no seu código, provavelmente alguém já passou por esse erro e já postou em algum lugar e alguém já resolveu. Então, sempre tenha esse hábito da pesquisa. Inclusive, hoje com o ChatGPT isso fica tudo mais fácil, mas eu sou das antigas, eu prefiro ainda algumas coisas, eu prefiro procurar o Stack Overflow. Tranquilo? Então, aqui a pessoa pedindo ajuda com esse mesmo erro que a gente está sofrendo, e eu fui olhando aqui as soluções e eu vejo que existe uma solução. No caso, esse novo parâmetrozinho chamado encoding, beleza? Então, vou copiar isso daqui, vou voltar lá para o meu código e vou inserir mais esse novo parâmetrozinho que eu peguei lá da internet, beleza? Vamos rodar esse código aqui, vamos ver se dá certo. Olha que interessante, ele já conseguiu importar a nossa base, ele parou de dar aquele erro, beleza? A gente vai fazer mais 2 tratamentozinhos aqui nessa parte de importação, beleza? É muito interessante você fazer esses tratamentos iniciais para você garantir que você está importando, né? Está carregando uma base minimamente limpa. Muitas vezes vai fazer uns tratamentos posteriores, mas nessa etapa de tratamento e importação inicial é muito interessante você usar e abusar desses parâmetrozinhos aqui da função readCSV, beleza? Então vamos lá. Olha que legal. Essa aqui é a estrutura de um data frame, né, de uma tabela aqui no Python. Vocês podem ver que eu tenho 2 colunas, eu tenho esses valorzinhos aqui que a gente chama de índice, tá bom, pessoal? O índice é basicamente os valores que ordenam os seus dados, organizam os seus dados. E por padrão, quando você faz essa importação, por padrão, o Pandas deixa como default, né, como padrão, esses valores numéricos que indicam basicamente um número de cada linha. Isso é muito raro, tá bom, pessoal? Geralmente a gente escolhe alguma das colunas para virar o índice da nossa tabela, tá bom? Ou seja, o que a gente vai escolher? A gente vai escolher alguma dessas colunas aqui para ordenar, para organizar os nossos dados. E comparando essas 2 colunas aqui, essa coluna de data, essa coluna de fato, com os valores que eu tenho, inclusive, isso aqui é uma base de dados, pessoal, de produção de energia solar. Então, uma base de dados bem legal aí para você brincar. Então, recomendo que você, de fato, faça o download dessa base aqui. Você pode fazer várias análises interessantes, beleza? Mas vamos voltar aqui. A gente vai escolher uma dessas colunas aqui para virar o índice do nosso data frame, para organizar os nossos dados. Vocês concordam comigo que a melhor candidata aqui é essa coluna aqui da data, tá bom, pessoal? Afinal, estou lidando com uma série temporal. Uma série temporal são valores, são dados organizados pela minha data. Então, vou converter essa coluna aqui, ela vai deixar de ser coluna e vai vir aqui para a esquerda e ser o índice do nosso data frame. Como é que eu faço isso? Também muito simples. Vou passar um parâmetrozinho chamado index_call, tá bom, pessoal? E vou passar o seguinte, eu vou passar a posição da coluna que eu quero que vire meu índice. No caso, a minha primeira coluna, no caso já é a data, então vou passar o quê? Vou passar o índice 0, porque a contagem de índices no Python começa em 0. Então, a primeira coluna aqui, que é a de data, é do índice da posição 0, beleza? Vamos ver se isso vai dar certo, se ele vai levar minha data para o índice. Olha que legal. Ela já foi lá para a esquerda, né? Virou o índice do meu data frame. Agora eu tenho só uma coluna, que são de fato as colunas aí de energia, produção de energia solar, tá bom, pessoal? E outra coisa também muito interessante é o seguinte, que vocês têm que ter atenção. Vocês estão vendo aqui que isso aqui são valores numéricos, né? São números, né? Essa produção de energia solar. E olha que legal, no Python, os números, eles têm o separador por ponto, tá bom, pessoal? Então, o ponto que deve separar as casas decimais, beleza? Aí sim o Python vai reconhecer como número. Olha que interessante, aqui vocês estão vendo que ele está como vírgula. O separador de decimal aqui está como vírgula. E com isso, o Python não vai reconhecer esses valorzinhos aqui como números. Beleza? Como é que eu sei disso?
Olha que interessante. Em vez de chamar só def, né, que é o nome do teu data frame, você pode chamar um método chamado info, né, que ele te dá algumas informações do teu data frame. E se eu vou para essa última coluna aqui, que mostra os tipos de objeto do meu data frame, dos meus dados, eu vejo o quê? Eu vejo que o Python está enxergando aqueles valores de energia, que eu sei que devem ser números, como objetos, beleza? Como objeto genérico, que nesse caso aí são texto. Isso está errado, tá bom? O Python tinha que estar enxergando esses caras aqui como número, como objeto float, tá bom, pessoal? Então, como é que eu contorno isso aqui? Muito simples, tá bom? Eu vou falar o seguinte, o Python, lá na minha base de dados, o separador de decimal, ele tá como vírgula, não é ponto. Então, vou indicar isso para o Python. Olha que interessante. Vou passar um parâmetrozinho chamado decimal, né, de decimal, vou abrir aqui mais aspas, vou botar vírgula, já que meu separador tá como vírgula que a gente está vendo lá. E olha que interessante, pessoal. Vou rodar esse código aqui. Ele já trocou a vírgula por ponto e melhor ainda, vamos ver se o Python está enxergando esses dados, né, como de fato números, como objetos float. Olha que interessante, quando eu rodo de novo esse método de info aqui, eu vejo que aquela minha coluna deixa de ser object e de fato vira um float, tá bom, pessoal? Número, beleza? Muito interessante. Então já fizemos aí a nossa importação dos dados e tratamento inicial. E olha que interessante, a gente usou e abusou dos parâmetros dessa função readCSV, beleza? Então vamos pular e vamos fazer alguns outros tratamentos, mais tratamentos ainda, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é renomear essa coluna para um nome mais sugestivo. Por quê? Aqui eu sei que são dados de energia solar e o nome da coluna aqui está como kilowatt, né? Essa aí é a unidade de energia solar. E eu vou mudar o nome dessa coluna para ficar mais sugestivo, né? Não quero só unidade, eu quero de fato um nome, por exemplo, energia. Vai ficar muito mais sugestivo, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu renomeio uma determinada coluna? Muito simples, tá bom? Eu vou sobrescrever meu data frame, tá bom? Como eu vou fazer uma nova operação nele, ou seja, eu vou renomear uma coluna, eu vou estar modificando ele, vou estar dando um update, vou estar atualizando ele. Então eu meio que sobrescrevo ele. Como é que eu faço isso? Eu repito de novo, ó, df igual, aí eu pego o meu data frame original, que é df, beleza? Nesse caso vou usar um método chamado rename, né, de renomear, tá bom? Rename. Vou abrir aqui um parêntese, beleza? E eu vou passar o seguinte, eu quero renomear colunas, então já vou escrever aqui, ó, columns, um parâmetrozinho chamado columns. Aqui eu vou abrir umas chaves, porque eu vou criar um dicionário, em que a chave desse meu dicionário é o nome da coluna original, que eu quero renomear. Então, no caso, essa kilowatt aqui, a gente tem que escrever exatamente como está lá, que no meu caso aqui é K maiúsculo e W maiúsculo, K minúsculo, perdão, e W maiúsculo. E a chave desse meu, desculpa, o valor desse meu dicionário é o novo nome da coluna, novo nome que eu quero ter para aquela coluna. Como eu disse para vocês, eu quero que ela vire, por exemplo, energia. Tudo em minúsculo, enfim, pode ser minúsculo, faça do seu jeito. O que importa é que eu vou estar renomeando. Vamos ver se vai dar certo essa modificação, pessoal. Se eu rodar aqui e chamar de novo meu data frame, logo depois que eu faço essa operação, olha que interessante, eu deixei de ter aquele nome de kilowatt para um nome bem mais sugestivo que eu escolhi aqui como energia. Beleza? Então, o primeiro tratamento a gente já fez. Outra coisa que a gente vai fazer, pessoal, não dá para ver por aqui, mas eu sei que esses meus dados estão na unidade de kilowatt. Eu vou passar para a unidade de megawatt. Calma, vai ficar confuso, mas é como se eu estivesse passando de grama para quilograma ou de metro para quilômetros. Então eu vou dividir por 1000. Simplesmente pegar esses meus valores e dividir por 1000. Bem simples. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Vamos lá. Eu vou chamar o meu data frame, vou botar um sinal de barra, né, que seria de divisão. Como eu quero fazer essa operação no meu data frame todo, vou botar barra igual, tá bom? E eu vou dividir pelo quê, pessoal? Vou dividir por 1000 para fazer essa conversão, beleza? Agora vamos rodar aqui de novo os meus dados, vamos ver se já fez essa divisão. Olha que interessante, eu saí daquele 4,398 para 0,004398. Então eu sei que essa operação deu certo. Lembrando que eu só consegui fazer essa operação de divisão, né, essa operação algébrica, numérica, porque os meus dados, meu Python está interpretando esses dados, está reconhecendo esses dados como de fato números. Lembra quando a gente botou esse parâmetrozinho de decimal? Aí sim o Python começou a enxergar eles como número. Se eu não tivesse posto esse parâmetrozinho aqui, o Python ia estar enxergando aqueles valores como object, né, como texto. E olha que interessante, ele vai dar problema aqui. Quer ver? Olha aqui, ele me deu um erro. Por quê? Eu estou tentando fazer uma operação numérica em cima de dados, valores que não são float, né? Não são números, o Python não está enxergando. Então, olha a importância de você converter os dados certinho para o objeto que o Python reconhece como um número, beleza? O Python é sensível a isso, tá bom? Aos tipos de objeto. Essa é a essência do Python, uma programação orientada a objetos.
beleza? Vamos continuar o nosso tratamento. Olha que interessante. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que eu tenho alguns valores negativos. Aí eu pergunto para vocês, conhecendo a natureza dos nossos dados, que é produção de energia solar, faz sentido eu ter um valor negativo? Faz sentido eu gerar uma energia negativa? Não faz sentido, tá bom? Esses valores negativos aqui, eu vejo que eles estão sempre na madrugada, no período noturno, tá bom, pessoal? Quando eu não tenho sol. Quando eu não tenho sol, eu não tenho produção de energia solar. Minha geração é nula, tá bom? Ela é nula, ela é zero, ela não é negativa. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal, é só pegar esses valores que são negativos e converter, trazer para zero. Então tudo que for negativo, eu vou converter para zero. Beleza? Essa vai ser a lógica que a gente vai aplicar nesses meus valores aqui. E como é que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou aqui de novo sobrescrever, vou atualizar o meu data frame. Então já começa aí como df igual. Vou repetir, vou chamar de novo aqui meu data frame, a base de dados que eu estou querendo fazer essa operação. Eu vou usar um método chamado applyMap. Tranquilo? O que eu vou passar aqui? Eu vou passar uma funçãozinha lambda. O que é uma função lambda? Uma função local, uma lógica que só existe dentro de um lugar, dentro de um contexto específico. Nesse caso, essa lógica que a gente vai aplicar, ela só vai existir aonde? Nos meus dados, na minha base de dados, tá bom? Como é que eu crio essa função lambda? Muito simples, é uma lógica muito simples que a gente vai criar. É o seguinte, ele vai conferir valor por valor nessa coluna, pessoal, e vai ver se ele for negativo, eu troco por zero. Se ele não for negativo, eu mantenho o mesmo valor que está lá, beleza? Então essa é a função que a gente vai criar, essa lógica que a gente vai implementar nesses meus dados aqui, é uma lógica bem simples, tá bom, pessoal? Como é que eu faço isso? Como eu disse, eu vou criar uma função lambda, e aqui eu vou botar lambda de x, só para ele reconhecer que é cada valorzinho. Esse x seria cada valor dessa minha coluna, dessa minha série de dados, beleza? Poderia botar qualquer valor aqui, poderia ser lambda linha, lambda valor, poderia ser qualquer coisa, mas por convenção o pessoal usa x, beleza? Qual vai ser a lógica que a gente vai fazer? É aquilo, ó. Eu quero que o meu valor ele se torne zero se esse meu valorzinho, né, se no caso esse meu x, for menor que zero. Se ele não for menor que zero, ou seja, aqui ó, else, eu vou manter o mesmo valor original dele, else x, beleza? Então, essa é a lógicazinha que a gente está criando em cima dessa nossa base de dados, dessa minha série de dados aqui, beleza? Vamos dar uma olhada, ver se ele vai sumir com aqueles valores negativos. Eu não espero que tenha aquele mais, aquele menos, e pouco quero que vire zero. Olha que interessante, eu já vi que eu não tenho mais aqueles valores negativos, tá bom? Se eu quiser de fato garantir que eu não tenho nenhum negativo na minha base de dados, eu posso aqui, em vez de chamar só def, eu chamo um método chamado describe, beleza? Ele dá algumas estatísticas básicas dos meus dados, e eu vejo aqui que o valor mínimo da minha série é zero, beleza? Então, de fato, deu certo essa conversão. Show? Então vamos seguir, vamos fazer ainda mais operações, tá bom, pessoal? Olha que interessante. Se lembra que quando a gente fez essa importação, a gente teve todo o cuidado de explicitar para o Python que o separador de decimal era vírgula, para o Python entender aqueles valores aqui, esses números aqui, como de fato objetos float, como de fato números, porque como eu disse, o Python é sensível aos objetos, aos tipos de objetos. E a gente vai ter que fazer uma operação, essa conversão de objetos, tá bom? Em cima dessas datas aqui também, que estão no meu índice. Por quê? Bem, quando eu estou lidando com datas aqui no Python, eu tenho que me certificar que o Python está enxergando essas datas como objetos datetime. Assim como números têm que estarem sendo enxergados, tratados como objetos float, para datas eu preciso que elas estejam sendo enxergadas como objetos datetime. E vamos fazer isso também, tá bom, pessoal? A gente vai fazer uma operação em cima desse índice. A gente vai converter esses valores para datetime, beleza? Como é que eu sei se esses valores estão ou não já como datetime? Essas datas estão certas, estão sendo tratadas como objetos datetime ou não? Como é que eu sei disso? Eu posso acessar o meu índice, porque minhas datas estão no meu índice. Eu vejo aqui, ó, para essa informação, que ele está como também objeto. Lembra? Esse objeto aqui para o Pandas é uma string, um texto. Eu esperava que aqui estivesse escrito o quê? Datetime. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, converter essas datas para objetos datetime. Como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Aqui, ó, vamos lá, a gente vai sobrescrever o índice, né? Aquele índice, aquelas datas do meu data frame. Qual vai ser o novo valor desse índice? Vai ser esse mesmo índice, mas só que convertido para datetime. Como é que eu converto para datetime? Vou chamar minha biblioteca pandas, vou chamar uma função chamada toDatetime, beleza? O que eu vou passar aqui? Os valores que eu quero converter para datetime, no caso, minhas datas, beleza? Como eu disse, elas estão lá no meu índice, tranquilo? E aqui eu preciso passar também o formato da data original, beleza? Que no meu caso aqui está como dia, depois eu tenho uma barra, mês,
barra ano com 2 dígitos, hora e minuto, beleza? Então tem que explicitar todo esse formato bonitinho aqui para o Python, beleza? Lembrando que eu vou ter que seguir uma forma, né, uma linguagem, uma denotação que o datetime aceita, beleza? Então é uma receitinha de bolo, beleza? Inclusive eu já mostrei um pouco dessa conversão para datetime num projeto bem básico que eu fiz aqui no canal, um projeto mais para iniciante, mas é interessante que eu faça essa conversão, vou deixar aqui no card e também como sugestão de vídeo para vocês verem lá depois, beleza? Então vamos lá, como eu disse, eles estão primeiro, tem o valor de dia, como é que é dia na linguagem do datetime? Vou botar aqui um percentual D minúsculo, e o meu separador é barra, beleza? Então eu separo o dia, do mês, do ano pela barra. Então, bota a minha barra aqui. Depois eu sei que vem o meu mês. Meu mês é porcentagem M minúsculo. Show? Agora eu tenho o meu ano com 2 dígitozinhos. Como é que é o ano com 2 dígitos? É com Y minúsculo. Caso eu tivesse ano com 4 dígitos, por exemplo, 2023, aí eu botaria Y maiúsculo. Mas não é o nosso caso. Depois eu tenho aqui, eu tenho a hora, que seria H maiúsculo aqui, 2 pontos, porcentagem, minuto, que seria M maiúsculo aqui. Beleza? Vamos ver se essa conversão deu certo, pessoal? Vou aqui chamar de novo, chamar de novo aqui o meu índice, que são as minhas datas, para ver se a gente já converteu. Olha que interessante, eu não tenho mais aquele dtype igual object, não é mais uma string, é objeto. Eles são de fato agora sendo enxergados como objetos datetime. Beleza? Você converter as datas de fato para objetos datetime te permite fazer algumas operações de série temporais bem interessantes, como algumas que a gente vai fazer aqui para fechar o nosso projetinho de hoje, tá bom, pessoal? Então é muito, muito, muito importante esse passo, pessoal. Não ignora isso, essa é a essência do Python, linguagem orientada ao objeto, beleza? Então vamos lá, vamos só conferir os nossos dados, vamos ver se está tudo certinho, beleza? Então vamos lá, eu tenho certinho aqueles meus dados de energia sendo enxergados como número, né? Objetos datetime, e o meu índice lá, minhas datas, de fato como datetime. Então já está certinho os meus dados, tá bom, pessoal? Já fizemos aí um baita tratamento dos nossos dados, que é a essência do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Mas só para complementar o vídeo, vamos fazer só umas análises básicas de série temporal. Por exemplo, uma análise clássica, aí, principalmente quando a gente está lidando com dados de energia, nessa área de energia solar, renovável, eólica, enfim. Uma análise clássica que a gente tem aí, cálculo de médias mensais. Inclusive, já trouxemos alguns vídeos recentemente aqui no canal com projetos práticos de energia eólica, por exemplo. Então, vou deixar no link da descrição um projetinho prático aí, sempre bom para você praticar, ainda mais nessa área, nesse contexto aí de energia, que é bem bacana. Beleza? Mas vamos lá. Como é que a gente vai calcular as médias mensais dos nossos dados, tá bom? Então, basicamente aqui eu tenho dados horários, quero saber qual é o valor médio de produção de energia por mês, para identificar, por exemplo, quais são os meses que eu tenho maior produção de energia solar. Beleza? Vamos fazer isso? Muito simples. Aqui, criei uma variável chamada médias mensais, e olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar meus dados, né, minha base de dados, que eu estou apelidando, né, chamando como def. Vou usar um método chamado groupBy, né, de agrupar. Eu quero agrupar pelo quê? Eu quero agrupar pelo mês. Eu quero fazer uma média mensal, tá bom? Então, como eu consigo pegar a informação do mês aqui na minha base de dados, no meu data frame? Ora, eu tenho que acessar a informação da data, né? O mês está aqui na minha informação da data. E onde é que está a minha data? Está no índice do meu data frame. Então, eu tenho que acessar o índice, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou chamar meu data frame, vou acessar o índice, e como eu quero o mês, quero fazer uma média mensal, agrupar pelo mês, vou chamar um atributo chamado month, né, de mês. E a última coisa que eu preciso passar aqui para o Python é o seguinte, o tipo de agregação que eu quero fazer. Beleza, eu sei que você quer agrupar pelo mês, mas quer fazer qual tipo de agregação? A soma, a média, a mediana, o mínimo, o máximo. Nesse caso aqui eu quero médias mensais, tá bom, pessoal? Então eu vou chamar aqui no final um método chamado min, de média em inglês, tá bom? Vou até botar aqui, ó, chamar para vocês terem uma noção. Aqui, ó, qual é o formato dele? Olha que interessante. Eu tenho para cada valor, para cada mês aqui, eu tenho meu valor de energia, tá bom? Cuidado que eu rodei esse bloco aqui mais de uma vez, tá bom? Ele ficou dividindo meus dados por 1000 várias vezes, tá bom? Então vou converter, vou rodar de novo esse bloco inicial aqui, vou rodar só uma vez esse segundo aqui, e olha que interessante, aí já vamos ter aqueles valores um pouco mais realistas, não tão pequenos, tranquilo? Então vamos lá, vamos só visualizar esses dados aqui, bem fácil, ó, só chamar o data frame, que no caso aqui é médias mensais, chama um métodozinho de plot, né, de plotar, criar um gráfico, botei só uma figurinha, o tamanho da figura, e botei um marcador aqui só para ficar bonitinho. Lembrando que eu vou fazer aqui um gráfico de linha. E vamos analisar aí, por exemplo, quais são os meses que a gente tem maior e menor produção de energia solar.
Olha que interessante, eu vejo que eu tenho uma boa safra, né, uma boa produção de energia mais para o final do ano, principalmente aí entre agosto e novembro, beleza? Então parece que é o melhor período de geração dessa planta solar, que já adianto que é lá no Nordeste, tá bom? Enquanto no primeiro semestre aqui, principalmente ali no trimestre de outono, né? Março, abril e maio, eu tenho uma pior geração, principalmente aí pela época de chuva, estação chuvosa lá na região. Então, muita chuva, menos radiação, né? Menos dias de céu limpos, então menor geração de energia solar. Faz todo sentido aqui, beleza? Vamos fazer a mesma análise, mas agora eu não quero cálculos de médias mensais. Quero médias horárias, para ver, por exemplo, quais são os horários, né, que eu tenho maior produção, onde estão meus picos de produção dentro do dia. Eu quero um perfil diário de produção de energia solar. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, vou até copiar esse código aqui, tá bom, pessoal? Vou até copiar aqui, criei uma variável chamada médias horárias, só vou mudar uma coisa. Eu não quero agrupar pelo mês, quero agrupar pela hora. Então, ao invés de acessar o atributo de month, eu acesso o atributo de hora. Hour, beleza? E eu sigo com a minha média, beleza? E só para diversificar, em vez de um gráfico de linha, eu vou fazer um gráfico de barras. A única diferença é que eu boto aqui esse parâmetrozinho chamado kind, né, o tipo de gráfico, e boto que eu quero de barra, beleza? Botei até uma cor laranja aqui para dar uma diferenciada do gráfico de cima. E olha que interessante, logicamente eu tenho uma produção de energia solar mais próxima ali do meio-dia, né, que eu tenho mais radiação, com destaque aí entre 10 e 2 da tarde, beleza? Tem maior geração nesse período. Lembrando que aqui entre 0 e 4 da meia-noite, 4 da manhã e a partir das 18 horas, tá bom? Eu já não tenho mais geração solar nenhuma por conta do sol, basicamente sem sol, sol muito baixo, então basicamente não tenho geração nesses períodos, beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês de análise, tratamento de dados, só para a gente de fato fechar esse projetinho aqui. Eu posso querer, por exemplo, exportar, sei lá, essas médias horárias aqui, vamos pegar o média mensal, tá bom? Eu quero exportar esses dados, né, que a gente acabou de gerar, de médias mensais, para um Excel. Então, isso é muito comum, né? Nesse universo de análise, tratamento de dados. Você importa uma base que está numa planilha, no formato de Excel, faz todo o tratamento de dados aqui no Python, gera algumas análises, gera alguns resultados, e pega esses resultados e exporta no arquivo Excel, porque assim fica mais compartilhável. Você quer compartilhar com um colega, quer compartilhar internamente, nessa equipe, você compartilha num formato mais apresentável, né? Afinal, as pessoas já estão acostumadas com Excel, planilha, então é sempre um formato bem interessante. Eu sigo muito essa doutrina no meu trabalho, beleza? Eu gero todos os resultados, tratamento no Python, exporto os resultados novamente para o Excel e assim eu compartilho, beleza? Então vamos lá, eu posso simplesmente pegar aqui essas médias mensais, beleza? Chamo ela, vou chamar um método chamado toExcel, beleza? E vou passar aqui o nome do arquivo que eu quero gerar. Na verdade, eu quero gerar ele dentro dessa pastinha results aqui. Então basta que eu passar o caminho mesmo, guiar o Python para o caminho. Eu tenho que acessar minha pasta results e o arquivo que eu quero criar é, sei lá, médias mensais energia. Lembrando que eu tenho que botar sempre a extensão do arquivo no final. Nesse meu caso é .xlsx, porque eu estou salvando no Excel. Olha que interessante. Assim que eu rodar esse código aqui, em poucos segundos, em 2 segundos, vamos atualizar aqui. Olha que legal, ele já criou ali o meu Excel bonitinho, beleza? Então lembrando que se você quiser aprender mais sobre essa exportação do Excel de várias formas, inclusive eu já gravei um vídeo aqui no canal, de novo vou deixar na descrição para você complementar seus estudos, beleza? Então basicamente é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.